Olá, pessoal! Eu me chamo Salete e hoje daremos continuidade ao projeto Reaproveita UERJ com o tema Sustentabilidade, garantir o amanhã, ok? Bom, antes de falarmos sobre sustentabilidade, precisamos falar um pouquinho sobre os recursos naturais. Os recursos naturais são tudo o que se encontra na natureza e que os seres vivos podem usar para suprir as suas necessidades do dia a dia, como alimentar-se ou obter energia. A sua classificação consiste em recursos naturais renováveis e não renováveis. Os naturais renováveis são os que possuem fonte inesgotável ou podem se renovar com mais facilidade, como, por exemplo, a luz do sol, que podemos obter energia, e gerar energia elétrica para uma cidade. E há inúmeras vantagens na utilização dessa energia. Temos um outro exemplo também, que é a energia eólica. Essa utilização dessa energia é a energia cinética do vento em energia útil. É uma energia abundante, renovável e limpa. Temos também a energia proveniente do movimento das águas. Essa energia é produzida por aproveitamento do potencial da água existente em um rio. O fato do recurso ser renovável não significa que ele não possa ser esgotado. Se houver mau uso, descuido com a conservação, o recurso poderá se perder sim, ok? Aqui nós temos os recursos não renováveis. São aqueles que não podem ser recuperados e renovados, ou os que precisam de muito tempo para se renovarem. São derivados de minerais e rochas, como, por exemplo, o petróleo, que é muito utilizado para criar gasolina, diesel, dentre outros. O carvão, ele também é um recurso não renovável, mais abundante do mundo. Já a energia nuclear requer urânio, que é um elemento metálico radioativo e que deve ser extraído da Terra e não é rapidamente reposto, porém produz resíduos radioativos. O uso indiscriminado e inconsequente desses recursos pode levar a humanidade a ter sérios problemas no futuro, tá ok? Bom, e dando continuidade, nós temos aqui a Revolução Industrial, que foi o primeiro marco do desenvolvimento tecnológico. Esse primeiro marco do desenvolvimento tecnológico aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, e tem também uma cadeia produtiva da época, que resumia-se em extração de recursos naturais, produção de insumos que gerava descarte de rejeitos e o consumo. O consumo também gerava o descarte de rejeitos, tá ok? Então, a utilização de combustíveis fósseis e o desenvolvimento de maquinários levou o homem a deixar de consumir os recursos naturais somente para o seu sustento, passando a produzir insumos em grande escala com o objetivo de ganhar capital, princípio do modelo econômico do capitalismo. Como consequência, houve o aumento da extração de recursos naturais, tá ok? E a disponibilidade dos recursos naturais. Nossa, o Brasil é um país privilegiado em relação à disponibilidade de recursos naturais, o seu tamanho continental, associado a climas quentes e uma grande variedade de biomas que nós temos, colocam o nosso país como um grande detentor de riquezas naturais. Nós temos um dos maiores litorais do mundo e aproximadamente 12% da água doce disponível para consumo em estado líquido. Pode até parecer muito, mas a distribuição de água em nosso território brasileiro é muito desigual. E por que é tão desigual? As regiões com mais água doce disponível possuem a menor demanda por água. Já nas regiões com as maiores necessidades de recursos hídricos, há pouca água para atender os diferentes usos. Existe também a ANA, que é a agência reguladora que planeja, organiza
e implementa ações que devem promover o uso sustentável dos recursos hídricos no Brasil, tá? E também ajuda a conscientizar toda a sociedade sobre a importância do cuidado e o uso racional da água. E somos grandes produtores de commodities, né? Mas o que são commodities? São produtos que funcionam como matéria-prima e são produzidos em larga escala e podem ser estocados sem perder a qualidade, sendo liderança agrícola mundial em alguns produtos, como a soja, a laranja, cana-de-açúcar. Somos grande detentor de riquezas naturais, tá? Então, nós temos, além disso, o boi gordo, minério de ferro e muito mais. Bom, só para vocês terem uma ideia, em Minas Gerais temos o quadrilátero ferrífero, uma das mais importantes áreas da mineração do país, que é responsável por 70% da produção de ferro nacional. Já na Serra dos Carajás, no Pará, também é um importante centro minerador brasileiro, produzindo quantidades significativas de ferro, manganês, ouro e cobre. E o impacto ambiental e a degradação do meio ambiente? O planeta Terra compõe a biosfera. Ela é um ecossistema que interage com as camadas de gases da atmosfera num equilíbrio bem dinâmico. Então, nós temos aqui o impacto ambiental e a degradação ambiental. O impacto ambiental são as alterações físicas, químicas ou biológicas que ocorrem no ecossistema devido à ação humana. Estes impactos podem afetar direta ou indiretamente a saúde e o bem-estar da população. Já a degradação ambiental é a deterioração do ecossistema através do esgotamento dos recursos, tais como ar, água, solo, a extinção da vida selvagem e até mesmo a vegetativa. Nos últimos 60 anos, os recursos naturais renováveis e não renováveis foram explorados com muita intensidade. Com isso, os ecossistemas em geral não estão apenas sendo alterados, mas também destruídos para garantir o fornecimento de bens de consumo à população mundial. A degradação ambiental versus epidemias. O desmatamento da floresta, assim como a falta de políticas públicas comprometidas com a preservação do ecossistema, podem causar grandes impactos ambientais, como o surgimento e reemergência de várias doenças infecciosas. Isso principalmente em países com alta biodiversidade e problemas ambientais, sociais e econômicos. O sistema agroalimentar baseado em monoculturas e criação de animais contribuem para a disseminação de pandemias em decorrência da destruição de ambientes florestais e a proliferação de pragas e novos patógenos. Já a falta de saneamento básico também é um forte colaborador na proliferação de doenças, na sobrecarga do sistema de saúde, mortes e na poluição dos recursos hídricos. A proliferação das principais epidemias das últimas décadas, como a gripe aviária, a suína e o novo coronavírus, estão ligados às possíveis alterações ou degradações no ecossistemas, inseridos como a criação industrial e extensiva dos animais, o aumento do desmatamento ligado à agricultura. Cerca de 75% da terra de todo o planeta é usada para a criação de animais em massa, inclusive criação de pasto. Até mesmo o crescimento descontrolado urbano e industrial. Isso tudo pode fazer com que ocorra a degradação ambiental juntamente com as epidemias, tá ok? E o saneamento básico no Brasil? Bom, o fato do Brasil ser um país rico em biodiversidade e um grande explorador dos recursos naturais o coloca numa situação de alerta para o futuro
da saúde populacional e do meio ambiente. Dados da Secretaria Nacional de Saneamento do Brasil, de 2019, mostram que quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável no Brasil. Dos 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, mas somente 46% do coletado é tratado, sendo que apenas 21 municípios dos 100 maiores do país tratam 80% do esgoto. Por isso que desde o início da pandemia, o saneamento básico tem sido declarado como caso de urgência no Brasil. As consequências da degradação ambiental nos mostram que a natureza não deve ser tratada apenas como um recurso a ser explorado. Seu valor é inestimável, por isso é importante que haja discussões sobre os impactos ambientais e as ações de mitigações e com a participação ampla da sociedade, visando a garantia dos recursos naturais e as gerações futuras. E o que é sustentabilidade? Bom, é a ação destinada a manter as condições energéticas, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a terra viva, a comunidade de vida e a vida humana, visando a sua continuidade. E ainda a atender às necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução. E assim, com o avanço da ciência e da tecnologia, têm sido em sua maioria bem benéficos para a sociedade, mas os seus efeitos sobre o meio ambiente levaram a implementações de discussões sobre sustentabilidade. E alguns termos foram criados para tratá-la em diferentes momentos. E isso, com o passar do tempo, foi possível notar a evolução do seu conceito. Em 1794, Darwin, já com suas obras, já apresentava fundamentos, olha pessoal, com base em discussões ambientais. Darwin já reconhecia o valor inestimável da natureza e o dever da humanidade em conservá-la. Já em 1972, teve início ao Limits, que tratou sobre os impactos ambientais e as demandas dos recursos naturais, questionando sempre o crescimento econômico ilimitado sobre a base dos recursos limitados. Isso, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também realizada em Estocolmo, em 1972, contribuiu para colocar em evidência a necessidade de redefinir a intensidade dos usos dos recursos naturais. Já em 1987, Green tratou do termo desenvolvimento sustentável de maneira oficial pelas instituições envolvidas, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. Colocou decisivamente o conceito de desenvolvimento sustentável na agenda política, ok? Já no ano de 2000, teve o quê? Mais abrangência dos países e governos que deveriam estar envolvidos nas soluções sustentáveis. Foi a ampliação do uso da sustentabilidade, da ecologia, para a economia e sociedade civil e para a política. Bom, os governos deveriam deixar de lado o padrão da sociedade de industrializados e redefinirem seus padrões de produção e consumo, levando em consideração o seu bem-estar e o seu desenvolvimento, e também do ambiente em que estaria inserido. A espécie humana precisa rever as suas necessidades de consumo a fim de evitar a própria extinção. Sustentabilidade e seus pilares nos dias atuais. Bom, sustentabilidade remete muito assim, natureza, verde.
como se fosse só o meio ambiente o importante. Mas não. O desenvolvimento sustentável, ele envolve 4 pilares: o econômico, o social, o ambiental e o cultural. Mas nem sempre foi assim. Antes, nós tínhamos apenas 3 pilares, que foi criado pelo sociólogo britânico John Hawking, como conceito de tripé da sustentabilidade, advertindo que as empresas teriam que se adequar não apenas para a obtenção do lucro, mas também para cuidar do desenvolvimento social, além de contribuir com o sentido de preservar os recursos naturais e as futuras gerações. Bom, sendo que em 2001 a cultura também passou, a cultura aqui, pessoal, passou a fazer parte desse contexto, desde que o australiano John Hawkins, através de um artigo mundialmente difundido, passou a considerar a vitalidade cultural como o 4º pilar, tá, da sustentabilidade, mostrando a importância das atividades culturais na vida das pessoas, ampliando assim para 4 os pilares da sustentabilidade. E para o desenvolvimento sustentável, nós temos agora a Agenda 2030. Atualmente, esse documento, da Agenda 2030 desenvolve uma nova abordagem da sustentabilidade com 193 países que comprometeram-se a tomar medidas ousadas e transformadoras, para promover o desenvolvimento sustentável, e isso até 2030. Esse plano indica os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas para erradicar a pobreza e promover a vida digna de todos dentro do limite do planeta, tá? E o lema é não deixar ninguém para trás. Bom, aqui nós temos os 17 objetivos e dentro de cada objetivo temos várias metas, tá ok? Que no caso são as 169 metas. E a pandemia versus sustentabilidade. A pandemia da Covid-19, ela é considerada como um período de emergência sanitária, com as orientações implementadas para conter o seu avanço, como o isolamento social, a diminuição da mobilidade, a manutenção de higiene, o uso de máscaras, entre outros. Foi observado algumas mudanças em meio ambiente. Dentre elas, destacam-se o aumento do descarte de resíduos sólidos, o aumento no consumo de produtos de limpeza e higiene, assim como de produtos hospitalares, a redução do fluxo de automóveis e atividades industriais, influenciando diretamente as emissões de poluentes, tá ok? Bom, e aplicando a sustentabilidade ao meio ambiente? As empresas, elas precisam implementar ações sustentáveis, como a reciclagem, o reaproveitamento de água e materiais, a redução de matérias-primas e de resíduos, o tratamento e a otimização de efluentes, e além disso, o ecodesign, que é a indústria do futuro, que cria um novo ciclo, natural, biológico, e o técnico ou tecnológico, que é a partir de algo que seria descartado, tá ok? Essa é a indústria do futuro. Já o indivíduo, ele deverá reutilizar as embalagens, compostagem do lixo orgânico, produzir sabão sustentável a partir de óleo, usado em frituras. É um desenvolvimento no contexto familiar para o pertencimento ambiental. Logo, a educação ambiental é essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade através de processos onde o indivíduo e a coletividade constroem atitudes e competências no qual despertam para a importância da conservação ambiental, sendo este um bem comum do povo. Então, o projeto Reaproveita UERJ
ele é corroborativo com a lei federal no que trata da Política Nacional da Educação Ambiental. Tá ok? Aqui nós vamos de referências, caso vocês queiram consultar, fiquem à vontade. Mais referências. E você é parte integrante dessa mudança. Quero muito agradecer o convite para participar de um projeto tão importante como o projeto Reaproveita UERJ. Agradecer também toda a comunidade escolar, direção, coordenação, professores, alunos, todos estes que abraçaram o nosso projeto. Muito obrigada!